Permaneça com seus olhos fechados. Talvez essa manhã é a manhã a qual Deus marcou o seu coração. E você sairá daqui marcado por Ele. Obrigado, Pai, pela sua multiforme graça alcançando os corações dos meus irmãos. Eu creio, Senhor, que você tem algo para nós nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar, irmãos. Depois a gente volta. Mas eu preciso transmitir algo ao coração de vocês. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Glória a Deus. Você percebeu que a paleta de cores da nossa igreja para esse ano mudou? Quem está com uma cor parecida com essa, levanta a mão aí, ó. Rapaz, eu já estava ali atrás. As pessoas começaram a entrar com a mesma cor. Eu falei, essa é a paleta. Aí o pastor Jean disse que estava resistindo a essa cor. Eu falei, pronto, não tem como, vai ter que... Estamos nesse tom. Amém, glória a Deus. Ou o preto também, né? Preto quem está servindo. Esse aqui quando você está pregando ou quando você está de folga, né? Amém. Glória a Deus. Grupo de música, obrigado por vocês. Depois eu chamo de vocês de novo. Temos o Bruno também ali, que está com um blazer bonito. Que isso? É a vingança, né? Irmãos, eu tenho algo para transmitir ao coração de vocês nessa manhã e eu creio que vai ser a base para aquilo que nós estamos a viver como igreja na nossa vida pessoal. Todas as vezes que eu falo que nós vamos chegar a um lugar como igreja, eu não estou falando simplesmente do nosso prédio ou da igreja, Verbo Organização, Verbo da Vida em Portugal. Eu falo de nós como igreja. Nós, eu e você, a nossa casa irá crescer. E quando nossa casa, a nossa família cresce, automaticamente a nossa igreja também cresce. Então, o crescimento de uma igreja vem por causa do crescimento das famílias. É isso que é a igreja, isso é ser igreja. Então nós estamos a todo momento nos ajudando uns com os outros para que nós possamos crescer cada vez mais. Nós como igreja promovemos muitas coisas aqui para o crescimento dos nossos membros aqui da igreja. Se nós percebermos, tivemos lá o IRS com o Santana que trouxe alguns fundamentos para a gente sobre declaração, enfim, coisas que eu não sabia de nada, e graças a Deus pela vida dele, irmãos. E ele trouxe aquele workshop que foi sensacional. Tem aqui o evento também de mamães e bebês, no modo português brasileiro de falar, tá bom? Teve também onde as mães se reúnem e traz fundamento para aquelas mães que talvez não tenham um conhecimento. Isso é o crescimento da nossa igreja. Temos também o nosso futebol. O nosso futebol, a gente mais se machuca, né, do que a gente cresce, né? Porque se a gente não machuca o pé, o corpo físico, a gente machuca a alma. Porque essa última sexta-feira, acho que eu tomei uns 10 gols, não fiz um gol na sexta-feira. Aí eu falei, não machuquei o pé, mas a alma ficou machucada. Eu e o Fernando também, meu Deus do céu, o Bruno, mas glória a Deus, isso é essa igreja, amém, irmãos? Também nós tivemos agora esse tempo, a nossa igreja levou algumas arrecadações que você pôde perceber para a igreja lá em Leiria. Nós estamos tentando fazer o máximo para auxiliar eles. Por isso também a conferência de mulheres vai acontecer aqui. Nós estamos muito felizes como igreja em receber essa conferência. Vai ser um tempo maravilhoso. É a nossa igreja crescendo. Nós estamos aqui para auxiliar outras igrejas também. Então nós tivemos duas viagens para lá, né, levando coisas. A primeira foi o pastor Jean. 3 viagens, né? O pastor Jean, juntamente com a empresa dele, juntaram algumas coisas e eles levaram lá para Leiria, deixaram lá na igreja Verbo da Vida em Leiria, e eles puderam auxiliar não só a igreja, como também as pessoas ao redor. E uma das coisas que o pastor Jean, como falou numa reunião que nós tivemos, que foi sensacional, que o chefe dele lá, que é português, eu acho que foi o chefe, né, pastor Jean? Virou para ele e falou, cara, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo nosso povo. Falando do Jean como um brasileiro, podendo ajudar o povo português. Irmãos, isso é um bom testemunho. É para isso que nós estamos aqui, para dar um bom testemunho, para poder auxiliar não só nossa família na fé também, mas aqueles que talvez não conheçam, porque a gente acaba amontoando brasas vivas, e essas pessoas vão ficar com esse testemunho. Então, talvez, agora o pastor Jean plantou, né? Pode vir outro e pode regar, e depois nós podemos ver o crescimento dessa pessoa. Tivemos também o irmão que foi na segunda viagem. Como é que é o nome dele? O venezuelano, meu Deus do céu. Joel. Ô, Joel, sabe que eu te amo, mas eu esqueço muitos nomes, me perdoa. Os muitos nomes me confundem. Mas Joel foi lá também, ele fez um evangelismo com o pessoal, ele estava muito feliz, tivemos uma cena maravilhosa também dele. Eu vou falar também sobre isso, que foi o Joel que trouxe, né? Foi as
a cabaz da abundância, né? E ele falou, rapaz, um dia essa igreja me ajudou e agora eu estou aqui trazendo para ajudar a igreja e a outra igreja. Irmãos, isso é crescimento, amém? Nós estamos fazendo o nosso melhor para que a igreja lá seja bem assistenciada. Então nós teremos no mês de março a conferência de jovens e de mulheres. Será um tempo maravilhoso. Irmãos, a gente vai ter que fazer isso acontecer. Nós estamos para assistenciar eles, nós temos o prédio, mas vamos precisar de mão de obra. Quem está aí disposto a fazer isso? Levanta a mão se você está disposto. Ó, ele está vendo nas câmeras, depois ele vai puxar o nome de cada um de vocês. Palavra se ensina ou não, amém? Irmãos, então é isso. O que eu queria transmitir para vocês hoje, queria que Jéssica colocasse para mim o tema da mensagem. Eu fiz um tema em alguns slides. A qualidade baixou, mas está tudo bem. Vocês vão entender. Eu queria falar muito nessa manhã com vocês como ser guiado pelo Espírito de Deus. Talvez isso seja, talvez não, isso é um fundamento primordial em nossa visão como igreja. Porque quando nós aprendemos a ser guiado pelo Espírito de Deus, nós vamos evitar muitas coisas e muitos problemas. Porque, irmãos, nós como pastores da igreja, nós estamos aqui para auxiliar você. Mas o dia a dia, nós não conseguimos estar com você. Então tem coisas que você vai precisar aprender a ouvir de Deus, seguir a direção dEle e poder agir naquilo que Ele falar para você. Amém? Então o tema, como ser guiado, é muito importante. Acho que Marina indicou o livro, como ser guiado aqui no início. Tudo aquilo que eu vou ministrar vai estar naquele livro. Então eu aconselho muito você a ler esse livro, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, é questão de sobrevivência, ler esse livro. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas na igreja acabam perecendo porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. E vou te dizer uma coisa, Deus não para de falar e você não é surdo espiritualmente. É simplesmente a sua percepção e ouvir, é colocar o seu ouvido atento a Ele. Tem a Alícia ou Alice? Alícia. Irmãos, eu já conheço a Alice. Todas as vezes que eu passo e alguém pega ela, ela fica chateada. Eu já sei que não pode pegar ela de qualquer jeito. Então, às vezes, eu olho para ela, converso com ela, e aí eu pego ela correndo da mãe dela e vou passear um pouquinho. O que é isso? Relacionamento que eu estou criando com ela. Mas se você passar ali por ela e pegar ela, ela vai chorar, então não faça isso. O que eu quero dizer com isso? É um relacionamento que vai fazer eu entender o que ela quer falar, mesmo que ela não fale, mesmo que eu não ouça a voz dela. O meu comportamento e a minha aproximação dela faz com que eu consiga entender. Imagina a mãe dela. Ela não está falando ainda, irmãos. Mas a mãe sabe todos os movimentos. O que é isso? Aproximação, relacionamento. Não tem uma voz, mas tem um relacionamento. E é isso que nós precisamos ter com Deus. Isso vai evitar muitas coisas. Porque às vezes nós queremos buscar em pessoas, em coisas, em lugares, direções que só Deus pode dar ao seu coração. Todas as vezes que alguém vem me perguntar alguma coisa sobre algumas decisões que ele precisa tomar, eu sempre falo, eu não sou aquele que vai te dar direção. Eu vou te mostrar como ouvir essa direção. É isso que eu quero fazer com você essa manhã. Eu quero que você se atente àquilo que Deus quer falar ao seu coração para que você possa agir de acordo com aquilo que Deus vai falar a você. Amém? Estão prontos? Hoje é uma mensagem um pouco diferente, porque eu gosto de correr, pular, gosto de ministrar, mas eu preciso fundamentar algumas coisas aqui para aquilo que nós vamos viver. Amém? Passa o próximo slide para mim, Jéssica, por favor. Isso aqui é fundamental nós entendermos hoje. Espírito, alma e corpo. Quem entende isso? Levanta a mão. Irmãos, espírito, alma e corpo é a base de tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que nós ministramos, tudo aquilo que nós falamos como igreja. Entender que você é um espírito, que você tem uma alma e que você é um espírito, que você tem uma alma e que você habita em um corpo. Isso é fundamental. Então repita comigo agora. Eu sei que é chato, mas você vai repetir. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Confesso que eu tentei fazer uma musiquinha em casa, mas não deu muito certo para que você gravasse isso. Mas não vou arriscar. A repetição também ajuda, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, diz, o mesmo Deus e paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cada uma dessa parte, dessa dimensão do nosso corpo, ela tem uma voz. Então, o nosso espírito é quem nós somos realmente. A Bíblia diz que Deus é um espírito e que nós somos semelhantes dele. Nós somos a semelhança de Deus. Então, importa que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade.
O que é isso? Falando quem nós realmente somos. Nós não somos esse corpo físico e nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos um espírito. Quando nós nascemos de novo, por que a importância do novo nascimento? Porque precisamos que o nosso espírito seja renovado, precisamos ter um espírito novo. Quando Cristo morreu na cruz, quando Adão e Eva pecaram, o espírito dele morreu. Foi a separação do próprio Deus. O que aconteceu em Gênesis foi isso. Foi a separação do espírito, da comunhão com Deus. Logo, o ser humano teve um espírito morto. Ele não tinha mais a comunicação com Deus. Quando Jesus veio e morreu em nosso lugar, quando nós quando nós chamamos as pessoas para vir aqui na frente, elas aceitarem a Jesus, o que elas estão fazendo? Nascendo de novo. Esse novo nascimento é no espírito, irmão. Assim como Adão, quando pecou, não morreu na hora. Por quê? Porque foi o espírito dele que morreu. E a alma foi se corrompendo e o corpo foi morrendo. Importantíssimo você entender que você é um espírito. É importante você entender que você adora a Deus em espírito. Por que que nós oramos em outras línguas? Oramos em outras línguas porque falamos, é uma linguagem do nosso próprio espírito para com Deus. É importante entender isso porque quando nós nascemos de novo, irmãos, nós chegamos aqui na igreja, levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus e voltamos para casa. E os pensamentos pecaminosos vão continuar, irmão. E por que às vezes as pessoas vêm mais de uma vez para aceitar Jesus? Porque elas acham que elas não receberam a Jesus. Mas entenda uma coisa, nós fomos renovados no nosso espírito, temos um espírito novo. Temos comunhão com Deus. A nossa alma está sendo salva. Por isso Romanos diz, o apóstolo Paulo diz, renoveis a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Salvando nossa alma. E quando eu falo aqui de voz, aqui na alma, eu estou falando que a alma também tem uma voz. O nosso corpo também tem uma voz. O nosso corpo é aquele que vai... O nosso corpo é isso aqui. É o que vai tocar, é o que vai viver, é o que vai fazer nos levantar para trabalhar. Nós temos um contato com o mundo natural por meio do nosso corpo, amém? Você entende isso? Então nós fazemos as coisas porque nós temos um corpo, tá bem? Então o nosso corpo, ele é o contato com o mundo físico. E a nossa alma tem um contato com o mundo intelectual e emocional. Então nossa alma é o nosso intelecto, é como nós pensamos, como nós vemos o mundo, é a forma que nós nos comunicamos. E o nosso corpo é o que toca nas coisas no dimensão natural. Por que eu estou falando isso? Porque se você não entender espírito, alma e corpo, no dia mau, quando sua alma estiver triste, você acha que você não é mais digno de receber aquilo que Deus deu a você. Os dias difíceis vão chegar, irmãos. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. O que é isso? Dias difíceis vão chegar. Mas se eu não entender que eu sou um espírito, a minha alma vai me guiar. O meu corpo vai me guiar, porque o dia que eu estiver cansado, eu vou pensar, rapaz, acho que eu não quero ir para a igreja hoje. Mas meu espírito está querendo, porque ele precisa ser alimentado. Irmãos, existe dentro de nós uma guerra que nós precisamos combater. Nós precisamos fazer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nem sempre você vai querer orar. Nem sempre você vai querer amar os seus irmãos. Nem sempre você vai querer vir à igreja. O que é isso? É a sua alma e o seu corpo. Quem você precisa alimentar mais aqui nesse momento? É o seu espírito que recebe diretamente de Deus ou sua alma e o seu corpo? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Ouvindo a palavra, orando, estando em comunhão com os nossos irmãos. E como que eu alimento a minha alma e o meu corpo? O corpo todo mundo já sabe, né? Como que alimenta o corpo? Mas, irmãos, se nós não nos expormos à palavra, não alimentarmos o nosso espírito, alguém vai receber aí uma direção e vai nos guiar. Uma vez eu vi uma história de um cara que estava na feira e ele tinha briga de cachorro. Tinha um cachorro amarelo e o cachorro branco. E sempre o cachorro que ele fazia é só uma história, tá? Para vocês entenderem, pensar que o cara fez isso de verdade. Mas ele colocou o cachorro branco, o cachorro amarelo, e todas as vezes que ele falava, vamos lá, todo mundo aposta, vamos ver quem vai ganhar, e todo mundo apostava, e ele, dono do cachorro, sempre sabia quem que iria ganhar.
Ele apostava no amarelo, o amarelo ganhava. Se ele apostava no branco, o branco ganhava a briga que tinha entre os cachorros. E um dia a pessoa perguntou para ele, cara, como é que você sabe todas as vezes o cachorro que vai ganhar a briga? Ele falou assim, é porque uma semana antes eu alimento mais um do que o outro. Então, eu alimento mais o amarelo do que o branco e eu sei que o amarelo vai ganhar. A minha pergunta é, essa semana, o que mais você alimentou? O que você se expôs essa semana? O que passou na sua timeline do seu Instagram? O que você abriu no YouTube? O que você fez a primeira coisa quando você acordou? Quantas vezes você falou, Deus, obrigado porque você é bom? Alguém vai ganhar essa briga, amém? E é isso que eu quero trazer a vocês, entender isso é fundamental. Porque tem dias que são difíceis, irmãos. Mas eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso estar em um ambiente como esse, porque um ambiente como esse vai alimentar o meu espírito. Irmãos, eu como líder e agora pastor da igreja, aqui com o pastor Márcio, é nítido, irmãos, olhar para os nossos irmãos e saber para onde eles estão caminhando. Às vezes não é nem uma visão espiritual, é simplesmente ver o que ele está se alimentando. O irmão Reagan dizia que se ele conversasse 5 minutos com uma pessoa, ele sabia para onde essa pessoa estaria indo. O que tem saído de dentro de você? Eu costumo dizer para os jovens aqui, rapaz, eu já vi muita gente mais velha, de 50, 60 anos, chegando na igreja frustrada, cansada, porque tentou viver uma vida na força do braço e simplesmente voltou, porque sabe que não conseguiu. A minha pergunta para você é hoje, o que você está alimentando? Como é que é o seu devocional em casa? Quando você acorda, isso é salvação para a sua vida, irmãos. Isso é salvação. Eu tenho, essa semana e esses 3 meses que meu amigo pastor Murilo está em casa, ele é um ótimo cozinheiro, irmãos, e eu estou alimentando bem meu corpo. É até perigoso. Coloquei uma camada aqui para não aparecer tanto. Mas preciso acompanhar minha esposa que está crescendo a barriga dela também. Então, seguir o André também que está fazendo isso. Irmãos, a gente está assim, passando um tempo maravilhoso, fazia muito tempo que a gente não se via, então a gente acorda, toma café, pequeno almoço, aí a gente já faz alguma coisa, começa a organizar, já vai para o almoço, café da tarde, janta, e a gente está tendo um momento de comunhão. Aí esses dias a gente falou, não, vamos segurar um pouco para... Aí eu comecei para o ginásio com mais frequência, né? Porque eu preciso cuidar, templo do Espírito Santo, não posso ficar de qualquer jeito. Mas alimentando, irmão, o que eu quero dizer? Você precisa alimentar sempre. Se eu parar hoje de comer, pode ser que em 1 ou 2 semanas eu vou perder muito quilo. Concorda? Nem preciso dar aquela injeção, não. Só é parar de comer. Por quê? Eu vou parar de alimentar o meu corpo. Eu quero dizer para você, alimente o seu espírito. O que nós estamos para viver como igreja, irmão, nós precisamos estar com ouvidos atentos para aquilo que Deus vai falar. E se você não estiver alimentando o seu espírito, talvez você não ouça aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então talvez você pode estar em casa, Deus fala comigo, Ele está assim, eu estou querendo falar com você, mas você não está me ouvindo. Amém? Então é fundamental entendermos isso, espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Doutrina básica nossa como igreja. Amém? Entendeu espírito, alma e corpo? Amém? Olha para o irmão do lado e fala, você entendeu de verdade? Se não entendeu, lê o livro. Glória a Deus. A Ana fica feliz quando divulga livro, né, Ana? Irmãos, tem alguns versículos que eu vou ler aqui com você e todos esses versículos estão no livro, tá bom? Se você quiser, você pode voltar a ouvir a mensagem, pode me perguntar também. Existe uma matéria na escola Verbo da Vida. Como é que é o nome da matéria aqui em Portugal? Espírito Santo? Pronto. E no Brasil é como ser guiado, né? Mas é o mesmo tema, é sensacional. Para quem fez a escola Verbo da Vida vai relembrar esses fundamentos. Amém? Irmãos, então, entendendo isso aqui, espírito, alma e corpo. Agora eu vou passar para a parte de como ser guiado por Deus. Amém? Jéssica, passa o próximo slide aí, por favor. A maneira primordial que Deus vai nos guiar é por meio da sua palavra, irmão. E a sua palavra é a própria Bíblia. É isso aqui. É a forma como Deus vai falar de forma primordial comigo e com você. E eu te pergunto, se Deus fala de forma primordial por meio da Bíblia,
Qual que é a importância que nós estamos dando para isso? Porque se eu não entender o que está escrito aqui, como que Deus vai falar comigo de outra forma? Isso aqui é o nosso manual de vida, irmãos. Eu tenho essa Bíblia aqui desde quando eu fiz o Rema e eu tenho um carinho especial por ela. Porque eu fiz muitas anotações e muitas coisas. E tem algo interessante aqui em Hebreus capítulo 1 que eu queria ler com vocês. Falando ainda sobre a palavra ser a nossa forma primordial de Deus nos guiar. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 diz: há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, ele está falando aqui que Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados e por meio dos profetas. Mas, entendo mais aqui, irmãos, mas nos últimos dias falou por meio do seu Filho. Quem é o Filho dele? Jesus é a própria palavra. Então ele falou, no passado falou por profetas, mas não fala mais, irmão. Ele fala por meio do Filho, e a história do Filho está aqui. Eu falo para quem nasceu de novo que o Novo Testamento é onde nós precisamos passar a maioria do nosso tempo, entendendo o Novo Testamento. Porque se eu abrir aqui no Antigo Testamento, eu vou ver muitas coisas, e se eu não tiver a ótica do Filho, se eu não colocar Jesus como óculos para ler o Antigo Testamento, vai criar confusão na minha cabeça. Então eu preciso, mesmo que o nome de Jesus não esteja explícito no Antigo Testamento, eu preciso colocar a ótica que é Jesus e entender o Antigo Testamento por meio de Jesus, porque Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então é fundamental nós entendermos o Novo Testamento e continuar no Velho Testamento. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, apta ao ensino, à repreensão, na justiça. Então toda a Escritura ela é inspirada. Eu não estou falando que o Novo Testamento é mais importante, mas o Novo Testamento vai falar quem Jesus é. Eu vou conhecer o coração de Jesus e saber quem Deus é. O que acontece muitas das vezes, as pessoas querem ler o Antigo Testamento, ver coisas no Antigo Testamento e não colocar a ótica de Jesus. E querem ser guiadas por profetas, por pessoas, mas não entendem que nos últimos dias, Deus está guiando por meio do seu Filho. Jesus é quem nos guia. A palavra é o nosso guia. É por aqui que nós precisamos entender o que é certo e o que é errado, irmãos. Não é por pregação do YouTube. Pregação no YouTube, Reels, até eu faço também, irmãos. É para trazer só um desejo para que você vá atrás da informação. Mas não seja guiado por isso, pelo amor de Deus. Se você vê um Reels no YouTube e você é guiado por isso, irmãos, você está muito suscetível ao diabo levar você a muitas coisas. Então toma muito cuidado, você precisa ler o Novo Testamento. Você precisa ver o que Jesus está falando. Isso é importante para os dias de hoje, amém? Então ele está falando que Deus falou pelos profetas. E foi o que aconteceu no Antigo Testamento. Não havia novo nascimento, não havia Espírito Santo. Então Deus vinha sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes e guiava o povo. Mas quando Jesus chegou, ele falou, ei, os filhos de Deus agora são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É pelo profeta, irmão? É pelo pastor Márcio? É pelo pastor Diogo? Irmãos, pelo Espírito de Deus. Então você precisa entender a palavra. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, vai ter oportunidade no fim do culto e você vai ser um filho de Deus. Amém? Eu queria entrar agora no próximo slide. Abre para mim, Jéssica, por favor, o próximo slide. E eu queria que você abrisse em Marcos 2:8. Por favor. Marcos, capítulo 2, no versículo 8. Testemunho interior. Vocês conseguem ver aqui, né? Essa é a forma, vou colocar como principal de Deus nos guiar no dia a dia. Entenda que você nasceu de novo, que o seu espírito foi recriado, somos justiça de Deus.
Amém? Podemos confiar no nosso espírito. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de carne. Podemos confiar no nosso espírito. Também lembra o espírito, não a alma. A alma está sendo renovada. Então, o nosso espírito é o mesmo espírito de Deus, está juntamente com Deus, nós somos um com Ele. Amém? O testemunho interior é uma informação. Eu coloquei ali como é colocado nas apostilas da Escola Verbo da Vida e do Rema, é uma intuição interior. Marcos capítulo 2, no versículo 8, diz, naquele momento, quando como Jesus sabia, em seu espírito, que estava pensando, que as pessoas estavam pensando, ele lhes disse, por que pensam coisas no coração de vocês? Esse primeiro momento, o testemunho interior, ele não é uma voz, mas é aquela intuição dentro de você, porque você tem um espírito recriado. Vai ser como um GPS para você. E como que isso acontece? Vamos de forma prática agora. Como que isso acontece? Quando você está lá no seu trabalho, e você não está gostando do seu trabalho, e você pensa, eu acho que chegou a hora de eu mudar de trabalho. Quando você faz essa pergunta, dentro de você uma informação sobe. Você fica em paz ou você fica inquieto? É como o semáforo de Portugal. Quando vamos passar pelo semáforo, nós olhamos para aqui, quando nós estamos conduzindo, nós vemos o sinal verde. O que é isso? É o sinal para a gente passar. Amém? Quando nós vemos o vermelho, é o sinal para quê? Parar. E quando nós vemos o amarelo, é atenção, calma. Você não pode nem passar, e você precisa segurar a onda. Amém? Então, essa intuição é no nosso interior, no nosso espírito, que nós entendemos a direção que nós precisamos tomar. Então, quando eu falo para você, é para você trocar de trabalho dentro de você. Parece que você precisa trocar. Aconteceu isso com o pastor Mateus, ele falou isso para mim uma vez. Ele não estava gostando do trabalho, estava passando por dias difíceis, o trabalho não pagava bem, e ele falou, eu quero sair daqui. Mas na hora ele sentiu o freio dentro dele. Não é para fazer isso agora. Não foi uma voz, foi o próprio espírito dele recebendo informação do próprio Espírito de Deus. Falando, não sai agora. Mesmo que tudo indicasse que era para ele sair daquele lugar. Mas ele não saiu. O que eu quero dizer? Isso acontece no seu dia a dia. A partir de hoje, toda decisão que você for tomar, sonda o seu coração. Porque você vai perceber que dentro de você, você vai perceber a direção, se deve ou não fazer. Não é uma voz, não é um espírito aparecendo, não é um anjo, não é o pastor Márcio mandando mensagem. É dentro de você, porque você tem um espírito recriado, essa informação vai surgir. É um sinal verde ou vermelho. Não seguir pela alma, como eu disse. Ah, não, mas tudo indica que eu devo ir por aqui. Está óbvio que eu ir por aqui. A oportunidade apareceu, eu preciso entrar nessa oportunidade. Mas dentro de você, um incômodo, uma falta de paz. O que é isso? É o Espírito de Deus guiando você no dia a dia. Entenda isso, irmãos. Sonde o seu coração todas as vezes que você for tomar uma decisão. Porque isso é muito importante. E isso não precisa, irmãos, de você, meu Deus, eu vou agora... Preciso tomar uma decisão, se eu vou para um trabalho ou não, vou colocar aqui uma música, um fundo musical, vou começar a orar e vou ver o que Deus está falando. Não, Deus, você precisa ser tão intenso com Deus, que no dia a dia, no seu trabalho, você vai ouvir você vai entender essas direções. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu não sabia literalmente nada, Jéssica tem prova disso. Eu comecei a vender sem saber, mas eu entregava, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu lembro que eu sentava na frente do computador e ia editar um vídeo e eu lembro que eu falava, Deus me ajuda. Irmãos, eu não ouvia nenhuma voz, nada, mas eu via, cara, eu acho que eu vou fazer dessa forma. Não, por aqui não vai dar certo, não, vou parar esse vídeo. Vou por aqui, irmãos, está todo momento, o Espírito estava me guiando. Pelo testemunho interior, a intuição, o meu Espírito, eu posso confiar nele. Porque ele foi recriado, irmãos. Não é, não, mas eu sou pecador. Você não é pecador, não, irmão, você nasceu de novo. Se você é pecador, aceita Jesus, irmão. Não tem negócio de pecador, não vive, o Espírito de Deus não vive um pecador, irmãos. E vive em alguém que tem um Espírito recriado. Amém? Então o seu Espírito é confiável para você ouvir essas direções. E você fala, eu não vou pela direita, eu vou pela esquerda, porque eu percebi dentro de mim. Você vai ver vezes eu falando assim, eu percebi. Não vi uma voz, não ouvi nada, é só uma direção dentro de mim. Vai pela direita. Liga para alguém. Às vezes uma decisão que você vai tomar, poxa, estou querendo comprar um carro. Aí você começa a ver um monte de carro passando na rua igual. Você fala, é Deus falando comigo. Não, irmão, não é Deus falando com você, não.
É só a neurociência, fala que toda vez que você quer alguma coisa, isso vai aparecer mais vezes. Mas aquilo sempre esteve ali. Quero comprar uma casa, começou a aparecer anúncio para mim, eu acho que é de Deus. Não, é os marqueteiros mostrando para você, irmão. Não tem nada de Deus nisso. Comecei a ver o carro e a cor que eu queria. E a placa que eu queria, ó, está escrito Deus na placa. É de Deus. Não, não, irmão, não é isso. Ah, mas o profeta passou e falou para mim, eis que você vai comprar um carro. Não, irmão, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. É testemunho interior. Você tem o nome para comprar, você tem o dinheiro para pagar, mas Deus fala, não é o momento. E você, não vou comprar. E eu vou, por exemplo, perto de você e eu falar, cara, mas tu tem um dinheiro, por que tu não compra? Não, porque Deus falou comigo que não é para comprar. Eu não tenho esse poder de guiar você, irmão. Então fique atento a isso. Próximo slide, por favor, Jéssica. Consciência, a voz do nosso espírito, como eu disse, o nosso corpo tem uma voz, a nossa alma tem uma voz, o nosso espírito tem uma voz. É a nossa consciência recriada. É a voz do nosso espírito. É quando a direção chega muito mais claro para a gente. Ei, agora eu quero que você mande uma mensagem para o pastor Márcio e pergunte se ele está bem. O que é isso? É o Espírito de Deus comunicando ao seu, irmão. É o próprio Espírito falando para você, manda uma mensagem para o fulano de tal. Fala para ele lá que Deus ama ele. Ei, manda uma oferta para o irmão lá, que está precisando. É a voz da sua consciência, irmão. Não necessariamente foi o próprio Deus falando com uma voz audível para você, mas a sua consciência está tão próxima de Deus que você consegue se comunicar com Ele e ouvir as direções dEle. E Ele fala, ei, faz isso. E aí quando você tem um comportamento errado também, Ele fala, ei, não faz isso não. Essa é a voz da nossa consciência. Ela vai receber direções de Deus, ela vai nos guiar e ela vai também acusar comportamentos nossos. Não é Deus te acusando. É a sua própria consciência, o seu espírito recriado, falando, ei, você não viveu para isso. Você não deve fazer isso. Você vai ver isso, irmão, não é Deus te acusando, é o seu espírito recriado, querendo fazer a coisa certa. As leis de Deus estão no seu coração, irmão, e você não vai errar, porque o seu espírito foi recriado. Então, irmãos, a voz da nossa consciência é isso, ela vai acusar muitas vezes o comportamento que nós estamos tendo errado. Nem vai precisar o pastor falar não, irmão, você vai saber. Tem uma piada que o pastor André conta lá em Florianópolis, ela é sem graça, mas ela faz sentido. Ele diz que aqui em Portugal fala papagaio também, o papagaio é o papagaio, né? Pronto. Tinha um papagaio que vivia repetindo algo de uma pessoa que estava fazendo algo errado. Começou a falar que ele estava fazendo algo errado. Ó, não faz isso, não faz isso. E ele começou a ficar indignado com esse papagaio. Ele falou, ó, se você não parar de falar, eu vou te colocar numa caixa e vou te jogar fora. E ele falando assim, começou a acusar esse cara. Não, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo é errado. O que você está fazendo é errado. Você sabe o que você está fazendo é errado. Ele pega o papagaio, coloca numa caixa, começa a chutar o papagaio para um lado e para o outro. O papagaio fica todo atordoado dentro daquela caixa, e ele abre a caixa e fala, e aí, papagaio, você vai repetir? Aí o papagaio olha para ele e fala assim, ó, tu sabe. Não preciso falar nada. Irmãos, quando nós estamos tendo comportamentos errados, nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado. Começamos a nos afastar de pessoas, começamos a não querer ouvir correções, começamos a nos tornar rebelde. Nós sabemos que nós estamos errados. Todo desviado que você encontrar na rua, ele vai falar, eu gostava tanto de estar na igreja, mas me acusaram, mas me machucaram, mas fizeram isso comigo. E quando você vai conversando a fundo com ele, ele sabe que ele errou. Como disse o papagaio, tu sabe. Tu sabe que o comportamento que você está tendo é errado. Amém? Atos, no capítulo 23, no versículo 1. A Bíblia diz que Paulo, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O apóstolo Paulo entendia que a consciência dele naquele momento, e ele estava obedecendo os mandamentos de Deus e vivendo de acordo com a palavra. Amém? Então, irmãos, primeira forma ali é o testemunho interior. Ele está nos mostrando se devemos ou não tomar decisões. Ele vai mostrar o testemunho interior, se eu devo ou não. Poxa, estou sentindo paz, não ouvi ninguém, mas dentro de mim está um incômodo de que não faça isso, não é o momento. Depois vem a voz da nossa consciência falando, ei, o que você está fazendo é errado, não faz isso não. Nós temos que tomar cuidado para nós não cauterizarmos a nossa consciência, não ouvir mais a Deus.
Irmãos, quando você cauterizar a sua consciência, você perdeu tudo. Não tem mais nem como a gente fazer algo por você. Porque você se coloca num lugar onde você não quer mais ajuda. Irmãos, nós choramos por você, mas nós não podemos fazer mais nada. Porque você cauterizou, você não quer nem mais ouvir o seu próprio espírito, quanto mais eu. Se aquele que te acusa dentro de você não fala mais, você não dá mais ouvido, irmãos, quem sou eu para ajudar? Quem sou eu, irmãos? Eu vou fazer o quê? Eu não consigo fazer nada. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas quem nos acusa é a nossa alma mesmo, é a nossa consciência. Então fique atento se você não cauterizou a sua consciência. Essa manhã nós vamos voltar a esse lugar de ouvir a nossa própria consciência. Amém? O irmão Reagan diz que ele tomou café com um dos amigos ministeriais. Ele disse que enquanto eles estavam tomando café, os dois, esse cara em específico, eu não lembro detalhes das histórias, mas ele colocava o café na chávena, e aí quando ele tomava, aquele café estava quente, dava para ver a fumaça, e aquele cara tomava, e ele perguntou, rapaz, como é que você consegue tomar? Ele, não, já toma assim há muito tempo. Ou seja, cauterizou a língua dele. Ele não sente mais a queimadura. Para ele é normal tomar café quente. Acho que Jean é assim para tomar. Jean toma café demais, meu amigo. Ninguém consegue acompanhar ele, não. Mas, irmãos, você pode cauterizar a voz da consciência dessa forma. O Espírito já fala, você já não consegue nem mais ouvir. E você começa a questionar o próprio Deus. E você, irmãos, o caminho é certo, irmão. É você se afastar do Evangelho. É você querer viver uma vida lá fora. E quando você estiver mais velho, você vai chegar e quer falar, Jesus, me perdoa. Eu quero voltar. Irmãos, as histórias se repetem. Não faça isso. Abra sua mente para que Deus possa falar ao seu coração. E a terceira forma, passa para mim, Jéssica, o próximo slide, é a própria voz do Espírito Santo. Em 2024, antes de vir para Portugal, na virada do ano de 23 para 24, lá no culto da igreja lá em Florianópolis, Deus falou comigo, o próprio Espírito falou comigo, eu preciso que você vá para Portugal e você chegue lá até o dia 1º de agosto. Não foi um testemunho interior, não foi a voz da minha consciência, foi o próprio Espírito de Deus falando comigo. Eu quero que você vá para Portugal. São 3 formas que Deus pode falar conosco, mas em todas é o próprio Espírito de Deus que está nos guiando. Irmão, se você recebe uma profecia de algo que você já deveria fazer, saiba que é o Espírito de Deus gritando com você, irmão. Não, irmãos, nós cremos em profecia, nós cremos no chamado profético, nós vamos nos mover no chamado profético, mas se o profeta chegou para você para falar algo que você já deveria fazer, saiba que todos esses sinais já foram, você não deu mais atenção. Você não ouviu a voz do testemunho interior, você não ouviu a sua consciência, você não ouviu o Espírito Santo e agora um profeta se levanta e fala, pelo amor de Deus, faz o que você precisa fazer. E você começa a chorar e se alegra porque você recebeu uma palavra. Não, irmãos, já era para você ter feito isso há muito tempo. Já era para ter feito isso, demorou demais. Tem momentos que ele vai testificar, o profeta, o chamado profético vai testificar até uma voz da consciência, do tipo, ei, compra um apartamento, e você queria comprar um apartamento mesmo. E aquela voz vai vir só para confirmar, é o próprio Deus falando com você, ei, isso aí, você está no caminho certo. Mas se é alguma coisa que você deveria ter feito há muito tempo, irmão, não se orgulhe não. Irmão, toda vez que eu levo algum profeta vem falar comigo alguma coisa assim, eu fico, meu Deus do céu, aonde que eu deixei de ouvir? Aonde que eu deixei de ouvir a voz do Espírito? Aonde que eu deixei o testemunho interior passar? Aonde que a minha consciência me falou o que deveria fazer e eu não fiz? Irmãos, eu queria chamar o grupo de música que pudesse subir. Precisamos estar atentos a isso. Isso aqui vai evitar muitos problemas na nossa vida. Porque vai chegar momentos onde a oportunidade é boa. Onde tudo indica que você deve entrar por essa porta. Meu Deus, mas eu vou ganhar o dobro, eu vou poder ajudar minha família e começa a criar argumentos bonitos, porque minha família está precisando, porque eu vou poder ajudar os meus pais, e eu vou poder crescer na minha carreira, e olha, essa porta está se abrindo, porque é a porta que eu preciso, era tudo que eu sonhava. E dentro de você o Espírito falando, não é essa porta. E aí, quem você vai ouvir? Já vi pessoas entrar em portas como essa, irmão, e perder a família, perder os filhos, perder tudo, irmãos. Porque entrou na porta que parecia agradável. Para a alma era a porta perfeita, mas para o espírito não era. Se atente a isso, irmãos. Atente-se à direção que Deus está dando a você. Você já sabe o que deve fazer.
Você já sabe como deve se comportar. Você já sabe o que deve falar. Porque o Espírito de Deus, ele não deixa de falar e você não é um surdo espiritual. Você consegue ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ele vai estar sempre comunicando, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Amém? Seja guiado por Ele. Fique de pé agora. Eu vou ler aqui com vocês enquanto estão se levantando. Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Gálatas 5, 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Salmos 32, no capítulo 8, no versículo 11, diz: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você, mas não sejam como cavalos ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Como contrário, eles não obedecem. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Irmão, você não é guiado por coisas. Você não é guiado por circunstâncias. Você não é guiado porque um profeta falou algo. Você não é guiado porque está sol ou porque está chuva. Você não é guiado porque a porta se abriu. Você não é guiado porque a Espanha está melhor, irmãos. Você não é guiado porque a oportunidade financeira está em algum lugar. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Talvez você chegou a Portugal e pensou, cara, talvez eu vim para cá sem ser direcionado por Deus. Talvez eu cheguei aqui, era para me ter ficado no Brasil e eu vim para cá pela necessidade. Saiba que Deus pode recalcular a sua rota. Deus pode recalcular a sua rota, irmão. Mas você precisa estar atento a ouvir a direção dEle. Você precisa estar atento à direção dEle. Então saiba que a partir de hoje, você é um filho de Deus. E você é guiado pelo Espírito de Deus. E como que eu pego todas essas coisas e agora eu vou começar a praticar? E você começa a pensar, e agora o testemunho interior? É a voz da consciência, é o Espírito Santo? O que é que eu faço? O que é que está falando comigo? Irmão, só tem uma coisa que vai destravar isso. E é aquilo que nós estamos entrando como igreja. Adoração. Adoração é muito mais de um momento de música, irmãos. Ela vai além de um momento de música. Ela vai do nosso espírito se comunicando com o próprio Espírito de Deus. É o nosso espírito falando com o próprio Deus. A adoração, irmãos, ela é importante no seu dia a dia. Ela é muito importante no seu dia a dia. Você precisa levantar as suas mãos na sua casa. Para a música rapidamente. Um minutinho, não tem nada de errado quanto vocês dão. Mas vai ter dias que você vai estar assim, irmãos. Aonde não tem um fundo musical. Aonde não tem música. É só você e o Espírito de Deus. Feche os seus olhos. Porque pessoas maduras, elas se movem nem sempre por música, irmãos. As pessoas maduras em Deus, elas se movem porque elas entendem o que Deus está falando. Irmãos, Deus fala com você. Deus fala com você. O próprio Deus está falando com você, irmãos. Como eu disse, pessoas maduras, elas se movem até sem música, irmão. Continue orando no seu lugar. Continue meditando naquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu preciso.
Obrigado, Senhor, porque você é bom. Obrigado porque nós sabemos ouvir a sua voz. Nessa manhã, nós deixamos de lado, Senhor, tudo aquilo que nos impede para ouvir a você. Continue orando no seu lugar, irmãos. Continue orando no seu lugar. Tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus e precisa entregar? Levante sua mão que eu vou até você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, realmente fazer parte da família de Deus, levante sua mão. Todos nasceram de novo. Todos são filhos de Deus, todos estão aptos a ouvir Deus. Irmãos, olhem para mim aqui rapidamente. Eu fiz isso, não pensava sobre de desligar a música, não tem nada contra o grupo de música não, mas eu queria que você entendesse que dias difíceis são assim às vezes. Dias difíceis, irmão, você vai chegar na sua casa e você não vai ter nada. Você vai até ter que colocar uma música no YouTube, mas você não tem um YouTube Premium, vai tocar a propaganda. Mas saiba que Deus fala com você. Você entende que Deus fala com você, irmãos? Você entendeu essa mensagem? Jéssica vai cantar uma música que eu queria que a gente cantasse aqui na igreja. E que você fechasse os seus olhos. Eu coloquei Jéssica, não é porque eu não falei para o grupo de música, então eu não ia fazer isso com eles agora, e Jéssica já tinha tirado essa música em casa. Mas você vai se concentrar nela. Você vai entender que Deus fala com você. Que às vezes não é a melhor canção, não é as melhores melodias, as melhores notas, o ambiente preparado. É simplesmente uma adoração espontânea que sai do seu espírito. Lembra do espírito? Sai do seu espírito. De dentro de você. Feche seus olhos, levante suas mãos agora. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, toda a minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade
Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, toda a minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções. Se não for uma canção que alegra a ti, Se o meu coração não queimar por ti. oh, aleluia. Continue com as suas mãos levantadas, irmãos. Nós estamos entrando em um tempo de adoração, e essa é a nota que nós estamos tendo, de adoração. Ambiente de adoração é onde a presença é manifesta. Quando nós dizemos o fogo queimará sobre o altar, não é o altar daqui, é as nossas vidas, irmãos. Continue com os olhos fechados. Vamos experimentar de algo que Deus quer fazer nos nossos corações, irmãos. E nessa manhã, Deus vai quebrar ídolos no seu coração. A voz da sua consciência vai vir à tona e você vai conseguir ouvir o que Deus quer dizer a você. Nós estamos entrando em um tempo de adoração. Em um tempo de adoração. E o fogo vai queimar no altar. E o fogo vai queimar no altar. Êêêê! Obrigado, Senhor. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Xeregarabababababa, soriararabababababa, soriaramara, xeregerebereberebere, xoriararamamamamas. Xoregarabababababa, soriararabababababa, soriararabababababa.
Está chegando o tempo. Está chegando o tempo que você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. E eu não vou repetir mais uma vez. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. As pessoas não irão deixar de experimentar o que eu quero fazer na vida delas, porque você não faz aquilo que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Você precisa obedecer a minha voz. Você precisa obedecer a minha voz. Você precisa obedecer a minha voz. Você precisa, não deixe para depois o que você precisa fazer já. Não deixe que os outros deixem de experimentar daquilo que você tem. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Obrigado, Senhor, porque eu creio que nós estamos sim entrando em um tempo de adoração a você. E nada vai parar aquilo que nós vamos experimentar em você. Obrigado, Senhor, por cultos aonde as pessoas serão tocadas pelo Seu Espírito. As pessoas serão, Pai, tocadas pela Sua palavra. Cultos, Pai, aonde o Seu Espírito irá se mover em nosso meio. Nada vai parar o que você vai fazer em nossa igreja. O fogo quando vem, irmão, ele vem queimando. Ele vem queimando aquilo que precisa ser queimado. Irmãos, nós somos um lugar que nós preservamos a unção do Espírito, nós preservamos santidade, nós preservamos a palavra, e essas coisas nós não negociamos. Nós não negociamos. Nós vamos experimentar um tempo de adoração sincera, de corações quebrantados, de pessoas que recebem de Deus, não estão por emoção, elas estão porque reconhecem quem Deus é. Irmãos, feche os seus olhos. Tem momentos como esse, onde você precisa se arrepender de coisas e não deixar para depois. Ninguém está olhando para você no seu lugar. Talvez tem coisas em seu coração que você precisa renunciar, irmãos. Você precisa renunciar coisas. E essa manhã é uma manhã de você pedir perdão. A Bíblia diz que nós temos um advogado fiel perante o Pai. Ele não está lá para apontar o dedo, Ele está lá para nos restaurar. Deus é o Deus que restaura. Ei. Obrigado. Aleluia. 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 Irmãos, eu quero que vocês saiam daqui com a consciência de que Deus fala com vocês. A adoração é aquilo que vai ser restaurado em nossos corações, amém? Tem um livro, Adoração, que é da editora Rema, não lembro o nome do autor, mas ele conta que ele se encontrou com Kenneth Reagan, e quando ele estava conversando, passou um cara perto dele, tocou no ombro dele e falou: ei, posso falar com você rapidamente? Ele pode falar assim o que você quer. E ele fala assim: eu era um cara drogado, preso nas drogas, não conhecia Deus, não sabia quem Deus era. E um dia eu estava prestes a tirar minha vida, e eu fui em um prédio onde você estava falando. E você falou para mim naquele culto: a adoração é só a Deus, levante suas mãos e adore. Ele diz assim, e esse cara diz: quando levantei as minhas mãos, como se um fogo, um poder me pegasse por dentro, e me queimasse por dentro no bom sentido. E naquele momento eu nunca mais usei droga, nunca mais fiz aquilo que era errado, e hoje sou formado na Escola Verbo da Vida nos Estados Unidos. Minha família foi restaurada. E esse cara diz: eu não preguei a palavra, ele simplesmente levantou as mãos e adorou. Irmãos, não menospreze a adoração daquilo que nós estamos vivendo.
eu quero convidar você para estar aqui nas quartas-feiras conosco. Na quarta-feira passada nós tivemos um tempo de adoração maravilhoso. Eu vou te dizer, o mundo tem muitas vozes, as pessoas estão querendo nos destruir lá fora. E eu não quero perder você. Nós não queremos perder você. Venha nas quartas-feiras estar conosco. É um ambiente de adoração, de entrega, é o culto do Espírito Santo. Você entende que você é guiado por Deus? Eu queria saber se tem alguém aqui essa noite, essa manhã, que tem algum sintoma de enfermidade. Eu queria orar com você. Tem alguém que quer receber oração por alguma enfermidade, alguma dor? Se tiver aí, levante sua mão. Todos curados. Opa, vem aqui, chega aqui com a gente. A gente orar por você. Murilo, pastor Murilo, você me ajuda orando por ele? Está vindo aqui. Levante suas mãos para cá, irmão. Nós vamos crer na cura dele. Tá bem, eu oro por ele. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar também pelo Cristóvão, que não pôde estar aqui hoje. Quem não conhece o Cristóvão fica aqui na frente. Está constipado, é isso? É isso? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Cristóvão, nosso irmão em Cristo. Nós cremos, Pai, na sua poderosa mão sobre a vida dele agora. Nós declaramos, Pai, cura sobre a vida dele, Pai. Declaramos o nome de Jesus. Cura sobre a vida do Cristóvão e ele sendo sarado agora, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se, você é guiado. Lembre-se de alimentar o cachorro certo. Amém? Receberam? Foram abençoados? Eu quero que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Que vocês vivam isso e tenham uma semana extraordinária. Amém? Dá um abraço aí, 400 pessoas antes de ir embora. Amém? As mulheres que já estão inscritas na conferência de mulheres, Tássila fez uma convocação a vocês aqui na frente rapidamente, tá bem?